falar sobre 5 passos para que você possa enfrentar as suas dificuldades e ser mais que vencedor. No livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, está escrito, conta um episódio em que Jesus estava pregando, ensinando as multidões, e quando ele terminou, ele disse para os discípulos: olha, vocês vão à minha frente, passam à minha frente, entra no barco e passa para o outro lado da margem. Eu vou despedir a multidão e logo estarei me encontrando com vocês. Então os discípulos entraram no barco e seguiram o caminho. Jesus despediu a multidão e depois ele subiu ao monte para orar, para ficar a sós com Deus. Anoitecendo e já era tarde, os discípulos já estavam no meio do mar, quando de repente veio uma ventania, ventos muito fortes, ventos contrários, e começou a açoitar o barco. Eles ali, na verdade, eles já estavam acostumados com tempestades no mar, porque eles eram pescadores. Então eles já estavam acostumados com as tempestades. Ela estava violenta, mas, de repente, Jesus vem ao encontro deles e estava andando sobre as águas. Os discípulos, quando viram aquilo, é claro, só viram aquela silhueta. Então eles não conseguiram perceber que era o Senhor Jesus. Eles se assustaram, gritaram, apavorados, gritando: é um fantasma! E Jesus disse para eles: calma, sou eu, não tenham medo. Então Pedro falou para Jesus: se és tu mesmo, mestre, manda eu ter contigo. Jesus falou: pode vir. E Pedro, que era muito ousado, impulsivo, desceu do barco e ele também começou a andar sobre as águas. Mas diz as Escrituras que quando ele prestou atenção no vento, sentiu o vento, as ondas batendo no corpo dele, ele ficou assustado, ele ficou com medo e ele começou a afundar. O que nós podemos aprender através desta palavra, né? Quantas pessoas começam, elas têm um objetivo, dão início a esse projeto, dão início, por exemplo, a um negócio próprio, dão início ao seu ministério, elas iniciam alguma coisa pela fé no Senhor Jesus, pela fé nas promessas de Deus. E ela começa muito bem, ela vai indo pela fé, ela está animada, ela está empolgada, ela não olha para as dificuldades. Mas, quando chega no meio do caminho, elas começam a olhar para as circunstâncias e elas começam a naufragar. Quando elas começam a olhar para si mesmas, quando elas começam a pensar nas suas limitações, nas suas fraquezas, que elas não podem, né? Então elas começam a naufragar. O vento soprava contrário. É justamente quando vem aquele momento de dificuldade, quando as coisas começam a se tornar desfavoráveis, não é? E é justamente nessa hora em que as pessoas começam a duvidar de que Deus está com elas, duvidar de que elas vão conseguir ir em frente, duvidar de sua própria capacidade, não é? Então, aquele medo, o medo surge. O medo é uma coisa assim importante, porque ele serve para a nossa sobrevivência. Mas quando o medo ele começa a assumir o controle da nossa vida, então ele pode se tornar debilitante. O pavor, o pânico toma conta da pessoa e as imaginações começam a fluir e a pessoa começa a ver fantasma para todos os lados. Começa a pensar, imaginar em coisas que não estão acontecendo e nunca irão acontecer. Isso rouba a força da pessoa para que ela possa prosseguir. Isso subtrai a inteligência da pessoa, subtrai a força, a energia, a fé para que ela possa continuar.
Então, Jesus disse para eles: tenha bom ânimo, sou eu. Não tenham medo, não tenham medo. Olha bem, os discípulos tinham presenciado um grande milagre antes desse episódio. Eles tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e com as crianças. E mesmo assim, naquele momento, no meio daquela tempestade, eles duvidaram de que Jesus estava ali com eles, de que a presença de Deus estava com eles e que tudo ia acabar bem, tudo ia dar certo. Mas assim também acontece com muitos. Talvez você que está me ouvindo agora, está me assistindo, esteja justamente passando por um momento assim. Você começou um projeto, estava caminhando muito bem, estava andando, vivendo pela fé, mas de repente no meio do caminho veio uma turbulência, uma ventania, as ondas se levantam, as condições se tornam desfavoráveis e você começa a ficar atemorizado. Daí a sua imaginação, a sua criatividade funciona, flui como nunca. Pensamento de derrota, de fracasso, medo, de falência, vem à tona na sua mente. E isso te causa um pavor, um pânico tremendo e você pensa em desistir. Neste momento você deveria lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida, de milagres que você já presenciou na sua vida e na vida de outras pessoas, coisas que você pôde testemunhar com seus próprios olhos, da grandeza de Deus. Deus respondeu várias orações que você já fez, vários pedidos que você fez foram atendidos, milagres aconteceram, fora os testemunhos que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, de que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus transformou, que Deus criou e trouxe à existência coisas que não existiam, mas naquele momento você não consegue lembrar de nada disso. Isto é um sinal, é uma evidência de que a tua fé ainda não é suficiente. A sua fé ainda é uma fé pequena, é uma fé fraca. Então, o que você deve fazer? Você deve começar a trabalhar para desenvolver, para crescer a sua fé. É isso que tem que fazer. Você não tem que desistir, mas você deve sim cultivar a sua vida de oração, cultivar a sua fé. Tá bom? Então, Jesus estendeu as mãos para Pedro, dizendo: não temas. Depois estendeu a mão para Pedro e disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Olha, você estava indo tão bem, você estava caminhando tão bem, por que você duvidou? Não é? Então, as dúvidas, as nossas imaginações, os nossos pensamentos têm um poder tremendo, um poder incrível. E elas podem nos fortalecer, podem nos levantar, como também podem nos derrubar. Elas podem nos fazer naufragar. Então, cuide da sua vida de pensamentos. Observe as suas imaginações constantemente. Observe o que está passando na sua cabeça, para onde seus pensamentos estão te levando. Certo? Então, falando dos 5 passos que você pode dar para você superar, vencer as suas dificuldades, para que você não venha desanimar, para que você não seja derrotado, eu digo: primeiro passo, separe um momento para ficar a sós com Deus. Antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava numa montanha, estava no monte a sós com Deus. Você pode não ter um monte para subir, mas você pode preparar um lugar, escolher um lugar, um cantinho, onde você possa passar um tempinho a sós com Deus. Ali você procure ler a palavra, meditar na palavra e também ficar um tempo em silêncio para conseguir ouvir a voz de Deus. Outro passo importante é você desenvolver a autoconsciência. Ou seja, você tem que estar se auto-observando, vendo os seus pensamentos, observe as suas imaginações, porque elas têm um poder para te derrubar se você permitir. Há muitas vozes dentro de nós.
Há uma voz que está sempre dizendo, não temas, vá em frente, sempre nos impulsionando, sempre nos motivando, mas também tem uma outra voz que nos leva ao fundo do poço, sempre mostrando as nossas fraquezas, sempre passando no nosso rosto as nossas deficiências e as nossas imperfeições. Você não pode focar nessa voz negativa. Você não deve ficar focado nela. Quando você perceber isso, repreenda. Repreenda, porque se você não fizer isso, o medo virá e ele vai descontrolar você. Ele vai tomar conta da sua vida, vai dominar na sua vida. Tá? O terceiro passo é não olhar para as circunstâncias. Tá? Olhe apenas para Jesus. Tá? Quarto passo, não olhe para as suas imperfeições. Deus, Ele nos capacitou, Ele nos dá condições de enfrentar qualquer adversidade. Essas habilidades estão dentro de nós. Talvez você não conheça as suas habilidades, não conheça ainda todo o seu potencial, não sabe exatamente qual a sua capacidade, você só conhece as suas limitações, mas essas habilidades, dons, talentos estão dentro de cada um de nós e foram concedidas por Deus. Elas só precisam ser descobertas e precisam ser trabalhadas e desenvolvidas. Então não ponha os olhos nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. Olhe para Deus. Amém? Então, o quinto passo é não tire os seus olhos de sobre Jesus. Ele é a sua força, Ele é a tua fortaleza, é Ele quem te capacita. Então, não tire os olhos de Jesus. Se você seguir esses 5 passos, com certeza você não temerá, não vai se desesperar diante das adversidades, no meio de uma tempestade, você não vai desanimar, não vai desistir. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus.